Isso hoje é justamente a gente entender que a IA ela não é uma delargação, não, ela não faz tudo sozinha, não é só pedir ali qualquer coisa que você vai ter, o que está na sua cabeça vai ser materializado magicamente ali, mas é uma ferramenta para potencializar, principalmente o recurso que as pessoas já têm, uma especialidade que as pessoas já têm, ou talvez um conhecimento superficial que elas já têm sobre algo, conseguir produzir algum material que seja interessante dentro daquele segmento de forma específica. Isso trouxe muito tempo da ponta ser técnica para conseguir instruir bem a IA, para conseguir tirar esses resultados excepcionais, né. Mas hoje a gente entende dentro dos negócios, cada vez mais a gente, quando a gente convive com muitos negócios hoje, com os valores de e-commerce, dentro desse ambiente, a gente percebe que há de fato uma escassez de mão de obra muito qualificada no mercado, para especialidades específicas, para a parte de desenvolvedores, né. Então, todo mundo sabe que o fato tá rico, ele é débil, tudo deve é rico. Isso tem essa ideia bem clara pra gente. Mas o ponto é, dentro desse contexto, vamos pensar dentro de um empresário comum, no dia a dia, que está matando seus 2 leões por dia para sobreviver ali, ele precisa ser muito técnico, ser um desenvolvedor ou ter um time técnico especificamente para utilizar IA. Claro, quando a gente fala de entregas excepcionais, né, artes ultra realistas, copy com todo o padrão ali, claro, quanto mais especialista, melhor vai extrair o resultado da IA. Mas hoje, um empresário comum que está ali buscando ser mais eficiente na sua operação, ele também consegue utilizar a IA? Ou existe uma barreira de saber desenvolvimento, de saber programação, para estar utilizando isso dentro do dia a dia? Legal. Eu acho que logo a gente pode falar sobre a importância de fazer boas perguntas, né, e bons inputs na IA, né. Mas respondendo a tua pergunta, eu acredito que a maior dor do empresário, né, e tu vive isso, eu vivo isso, né, é que, e ainda mais olhando para o empresário que muitas vezes ele tem um negócio local, ele quer ir para o digital, ou mesmo o cara que está iniciando do digital ali, ele não tem tempo para se atualizar sobre tudo que está acontecendo. Ele vê todo mundo falando sobre IA, sobre inteligência artificial vai dominar o mundo, vai substituir todos os empregos, precisa de IA na sua empresa para fazer vender mais, para reduzir custo, mas ele está no dia a dia, ele está gerenciando uma empresa, ele está preocupado em pagar os funcionários, pagar os boletos no fim do mês, vender mais. Ele não tem tempo para se atualizar e entender como ele vai aplicar a IA de forma eficaz Uhum. na operação dele, né. Então, depende muito do momento do empresário, né. Se é um negócio totalmente enxuto, que não tem, que não nem sei se enxuto é o melhor termo, mas um negócio que ainda não tem nada aplicado de IA no seu dia a dia, ele vai conseguir pesquisar de forma simples, dar uma pesquisada, até conversar um pouco com o ChatGPT. Eu gosto de usar uma abordagem assim, quando a gente não entende ainda como aplicar a inteligência artificial, né, pelo dia a dia, cara, vai lá no ChatGPT e diz: "Olha, eu sou fulano, tenho uma empresa tal, ou minha profissão é tal, me dê dicas de como usar, aplicar a IA na minha operação", né. E aí tá conversando, é um diálogo, né. A IA, a gente pode usar ela como 2 formas, né, como um estagiário que vai fazer tudo você reclamar, Uhum. ou como um super mentor, né. Só é a forma que a gente vai conversar com ela. Então, cara, para aplicar no início do processo de cooperação de IA no processo de uma empresa, não precisa de IA, tu consegue fazer bastante não precisa de saber, desenvolvimento, não precisa ser muito técnico, consegue aplicar, fazer muita coisa sem ser técnico, né. A grande questão é o é quando a gente vai funilando, né, apliquei para olhar aqui uma planilha de dados, para analisar essa planilha de dados. Uhum. Apliquei aqui para fazer o atendimento inicial do meu time, né. E agora, o que que eu faço, né? Então, às vezes, então, ele vai ir até um certo ponto, mas ele mais à frente, para deixar os resultados cada vez mais refinados, ele vai precisar de ajuda de uma pessoa um pouco mais técnica, às vezes para integrar com o sistema, né, fazer sistemas conversar entre si, fazer fluxos de automação, né. Então, respondendo de forma simples, no início ele consegue fazer muita coisa sem saber programação, sem saber ser muito técnico, sem saber integração de API, quando temos dados se comunicam, Uhum. mas no futuro, depois conforme for se afunilando, ele vai precisar um pouco de uma ajuda mais técnica. Não, perfeito, mas acho que uma reflexão boa que fica que dá para começar sem necessariamente ser um super desenvolvedor ou saber muito de código,
e depende do volume da demanda, do tamanho da Exato. demanda, né? Não só começar, dá para fazer bastante coisa. Muita coisa, né, no dia a dia, de resumos, planos de copy, como você comentou, acho que são pontos super válido, né, e a gente já vai entrar nesse tópico de como utilizar melhor a IA, que tá muito relacionado com como a gente estrutura as perguntas certas, mas eu quero também trazer um overview, que talvez aqui seja muito comum, porque de certa forma é recente e atualiza muito rápido, todos os dias, todos os meses tem IA nova surgindo, recursos novos surgindo, e eu digo até por nós aqui, a gente está super por dentro disso, e mesmo assim, a gente às vezes é surpreendido por uma coisa que foi lançada na Europa, que está nos Estados Unidos, que veio da Ásia, uma coisa diferente, que algum grupo tem uma pequena startup que está testando, que tem uma ideia bem revolucionária, e talvez hoje as pessoas, principalmente para o Brasil, a gente esteja um pouco nichado, no sentido de que a gente vê muito meme sendo feito com IA, textos básicos ali sendo feito com IA, um grande alarme acima de vai roubar todos os empregos, isso vai, né, trazer um caos em curto prazo, né? Eu queria que você trouxesse muito da sua vasta experiência para a gente, uma dimensão de 2 pontos. Primeiro, e o que hoje, dentro do que a gente já tem de recurso, é possível fazer em setores, pelo que assim, a gente pode gerar uma copy básica, a gente pode gerar uma uma imagem legal, ultra realista ali com a IA, mas isso ainda fica numa camada bem superficial de tudo que dá para fazer com IA. A gente sabe que tem IA sendo aplicada em lojas, IA sendo aplicadas em bancos, em tratamento de dados ultra robusto, já tem muitas IAs atuando nas redes sociais desde muito tempo, não é uma coisa de 2 anos, tem muita coisa sendo atuando dentro desse sentido. E principalmente até sistema ultra complexo, como que você desenvolve para grandes empresas, de atendimento ponta a ponta, com a personalidade da empresa, com o tom de voz da empresa, e sim, demanda de uma pessoa mais técnica como você, mas é até um ponto onde a IA dá para chegar. Então eu queria esse paralelo, na sua visão, até para as pessoas conseguirem se balizar de tudo que hoje, setores que a IA aplicada aqui é possível a gente utilizar. Porque talvez as pessoas, né, não tenham a noção completa de tudo que dá para fazer hoje, principalmente com IA, como grande parceiro de negócio, como grande